O que o caso do menino Henri Borel revela pra gente sobre 3 formas de detectar mentiras. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar um pouco sobre o caso do menino Henri Borel e principalmente falar sobre alguns insights da perspectiva da detecção de mentiras por meio da análise não verbal. Será que é só por meio da linguagem corporal que dá para detectar mentira? Mas que coisa, hein? Vamos ver nesse vídeo. Vale lembrar, antes da gente continuar, que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos então ao vídeo. Recentemente, um caso muito sério, muito dramático e trágico ocorreu aqui no Brasil, envolvendo o menino Henri Borel. O caso fala sobre um garoto de 4 anos que teve uma parada cardíaca e morreu. Dentre várias situações bem emblemáticas que envolvem o caso do menino Henri Borel, algumas delas giram em torno do casal que estava com o garoto. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto do garoto, conhecido como Jairinho, médico e vereador no Rio de Janeiro. Vale lembrar que esse caso ainda está sendo investigado, ainda não teve sua conclusão, ok? E esse vídeo não visa apontar nem indicar nenhum culpado. É apenas um vídeo que visa estudar comportamento desonesto da perspectiva técnica. Bom, a gente está falando sobre o caso do menino Henri para falar o quê? Não é uma análise para falar se alguém mentiu especificamente, mas sim para tentar entender as principais versões que foram faladas e como que a gente pode tirar um insight sobre detecção de mentiras a partir disso. Bom, a primeira versão que teria sido ali comunicada pelo casal, né, o Jairinho e a Monique, é que o menino Henri teria sofrido um acidente doméstico. Uma versão que ficou muito popularizada pela mídia é de que o menino teria, segundo o que foi noticiado pela mídia, os pais teriam dito, o menino teria então caído da cama e teria se machucado muito. E o que teria acarretado ali, culminado no garoto sendo levado para o hospital e tendo uma parada cardíaca. Então, como foi noticiado, essa seria provavelmente a principal versão apresentada pelas pessoas que estavam ali com o garoto, que em teoria saberiam a verdade do que aconteceu para o garoto ficar machucado daquele jeito, né? É o que se supõe, não se afirma. Mas aí entraram algumas situações um pouco curiosas, algumas pessoas podem até observar como possivelmente contraditórias ou incoerentes perante a versão que teria sido apresentada ali. Uma delas, por exemplo, teria sido o laudo do IML sobre o corpo do menino Henri, que apontaria então hemorragia e laceração hepática, múltiplas lesões no corpo do menino, que seria uma versão muito questionável num primeiro momento, ok? Lembrando, a gente está apenas tentando entender a situação. Então, essa informação, né, esse laudo do IML seria uma versão que apresentaria possíveis contradições ao que foi comentado pela mãe e o padrasto do garoto, né? Ou seja, o que muitas pessoas estão dizendo na internet seria o seguinte: como assim esse garoto caiu da cama e se machucou? Que tipo de queda da cama causa laceração hepática, múltiplas lesões no abdômen, etc e tal? Como assim a pessoa cai uma criança cai da cama, da cama no chão e causa tudo isso? Como foi noticiado também pela revista Veja recentemente, outras informações também apresentariam possíveis contradições ao que foi comentado ali sobre o padrasto e a mãe do garoto. Uma notícia diz o seguinte: caso Henri, os relatos de agressões do Dr. Jairinho, padrasto do menino, contra outras crianças. Então, nessa matéria visa aqui noticiar, segundo a própria matéria se propõe, outros supostos casos de agressão que seriam supostamente atribuídos ao Jairinho, que a notícia mostra pra gente são outros relacionamentos, né, relacionamentos passados dele com outras mulheres, onde ele supostamente teria praticado, segundo relatos dessas mulheres, agressões físicas contra outras crianças. Uma dessas ex-namoradas, como diz na matéria, com quem se relacionou entre 2014 e 2016, mãe de um menino de 5 anos na época, esteve na delegacia e negou a ocorrência de maus tratos. Mas a reportagem localizou uma amiga íntima dela que diz ter conhecimento de episódios tenebrosos. Essas são as palavras utilizadas.
Um deles foi a tentativa de Jairinho de dopar a namorada em um hotel. Minha amiga acordou grogue e deparou com o menino chorando e o namorado o forçando a tomar banho de banheira. Ela mesma diz ter visto diversas vezes o garoto chorando e tremendo só de ouvir as palavras tio Jairinho. A reportagem conversou com outra ex-namorada de Jairinho que confirmou ataques à filha já relatados na delegacia, onde a menina, hoje com 13 anos, estava presente. E acrescentou novos detalhes do relacionamento com o Dr. Jairinho entre 2010 e 2013. Passei muito tempo da minha vida me culpando e me sentindo péssima como mãe por não ter visto a realidade. Ele é um tipo de homem que cega, ilude e mente. Esses pontos estão aqui na matéria, que também está na descrição desse vídeo. E lembrando que aqui a gente não está afirmando nada, estamos apenas lendo relatos noticiados aqui pela mídia. O que isso traz pra gente então? São informações que apresentam supostas contradições à versão apresentada ali, né, que foi apresentada pelo casal em relação ao garoto, como que o garoto teria se lesionado e ficado machucado, ficado ferido daquele jeito. Isso traz pra gente aqui, leva pra gente para pensar em 3 formas de detectar uma mentira. Então vamos supor, né, que uma versão que é apresentada num caso seja mentira. Eu vou lá e te apresento uma versão. Olha, meu filho caiu, por isso que ele tá todo machucado. Lembrando, estou apenas estudando aqui o caso e comentando de forma didática, não afirmando nada. Não tô nem analisando o caso para começo de conversa. Então eu vou lá e te falo, olha, meu filho morreu. Nossa, então morreu, né? O que aconteceu por ele ter morrido? Não, ele tava no quarto de boa lá, dormindo. Eu cheguei no quarto, ele tava no chão. E se eu estiver contando uma mentira, quais seriam então as principais 3 formas de detectar essa mentira? As fontes para esse episódio estão aqui na descrição desse vídeo, caso você queira averiguar o que eu tô falando. Então a primeira forma de descobrir se uma pessoa mentiu é uma forma muito óbvia, muito intuitiva, é uma forma que é muito buscada durante interrogatórios, certo? E até mesmo em processos mais iniciais como a entrevista forense, que é a confissão. É um mentiroso chegar pra você e falar, olha, tá bom, eu confesso, fui eu que matei meu filho mesmo, eu confesso, menti. Ele não caiu da cama, fui eu que espanquei ele, etc e tal. Essa seria a primeira forma de você detectar uma mentira, tá? É a forma, vamos dizer assim, mais improvável de acontecer naturalmente. Se você parar para pensar, quando é utilizado o aparelho de Estado ou quando são mobilizadas forças de segurança, dá para entender uma pessoa confessar algo no interrogatório. A pessoa vai estar emocionalmente envolvida, vai observar um contexto de recompensa e ganho, recompensa e punição. Por exemplo, para ela percebe que a recompensa é maior contando a verdade do que continuar mentindo. Mas fora desse contexto do interrogatório, dificilmente no dia a dia um mentiroso vai chegar para você e vai confessar que ele estava mentindo. A não ser que ele entre num comportamento emocional conhecido como guilty or shame, que é o comportamento de culpa, e aí para tirar essa culpa dele, para aliviar a culpa, ele acabe contando. Então, essa seria a primeira forma de detectar uma mentira. A segunda forma, que não é tão comum também, é por meio de evidências contraditórias. Evidências contraditórias não diz respeito diretamente a uma análise de linguagem corporal, apesar de um laudo não verbal poder ser anexo a um processo jurídico. Evidências contraditórias seria, por exemplo, qualquer prova material, qualquer elemento que seja ali sólido, que seja palpável, que evidencie o oposto do que é comentado, do que é apresentado, de alguma versão que seja comentada. Por exemplo, se eu digo para você que meu filho caiu ali no chão e aí eu encontrei ele no chão por isso que ele tá naquele estado, e vem, por exemplo, um exame físico, um exame médico, e evidencia ali um nível de agressão interna muito grande, isso pode ser uma possível evidência contraditória, porque, peraí, a gente vai ter que começar então a pesquisar outros casos, para ver se tem uma frequência muito grande de casos da pessoa cair da cama no chão e se lesionar dessa forma, laceração hepática, múltiplas lesões no abdômen só de cair da cama pro chão, certo? Então a gente vai ter que observar aí outros casos. Como você já deve ter percebido, essa segunda categoria, evidências contraditórias, envolve muita pesquisa mesmo, né? Por exemplo, o próprio laudo do IML, comentando ainda o caso do Henrique como exemplo, ele apresenta ali que houve muitos machucados, vamos dizer assim, inúmeras, múltiplas lesões no abdômen, laceração intestinal. Mas ele não pega essa informação e conecta assim, e por isso a versão apresentada pelo casal é mentira. Não, ele está só dizendo, olha, teve uma lesão muito séria. Aí que vai das partes envolvidas pesquisar sobre essas evidências. Mas espera aí, tiveram outros casos que crianças caíram do berço ou caíram da cama e tiveram múltiplas lesões, etc e tal? Teve, mas foi a maioria? Foi a minoria? Outros casos onde a criança morreu, não nessas causas, mas ela foi espancada ou qualquer outra coisa, e teve esses casos, e teve teve, não teve, enfim. Evidências contraditórias envolvem um processo de pesquisa muito maior, tá certo? É um processo onde você tem que garimpar informações, tem que comparar informações, tem que buscar por provas, evidências mais sólidas daquilo que está sendo comentado, daquilo que está sendo apresentado, para conseguir se opor
a versão que está sendo colocada ali. Por exemplo, imagina um cenário de traição. O marido sai de casa, trai a mulher, volta para casa, sem querer ele esqueceu, sei lá, um preservativo que ele utilizou dentro da mochila dele, ou esqueceu uma peça íntima da mulher que ele estava dentro da mochila dele, esquece, e aí a mulher vai falar com ele, onde você estava? Eu estava em tal lugar com os meus amigos, eu fui beber, fui pro bar e tal. E algum tempo depois, ou no mesmo dia, a mulher dele acaba vendo aquele preservativo ou aquela peça íntima de roupa na mochila dele. Ali ela acabou de encontrar uma evidência potencialmente contraditória à versão que foi apresentada. Então, a segunda forma de detectar mentira, evidências contraditórias, envolve um processo de pesquisa muito mais amplo e geralmente não é um processo tão rápido. Você não vai encontrar rápido evidências para conectar o que foi falado ali com a pessoa estar mentindo. E a terceira forma é a forma por meio de análises multicanais em contextos high stakes, buscando múltiplos identificadores, indicadores e levando o contexto em situação. Resumindo, análise de linguagem corporal protocolada. O que uma análise de linguagem não verbal? Uma análise não verbal, ela visa observar possíveis incoerências. Como que é uma incoerência? Incoerência é aquilo, por exemplo, que é numa comparação com o todo não verbal junto com o conteúdo verbal, você encontra concordância ou discordância. Vamos supor que eu vou lá e falo assim: bom, pessoal, eu tô aqui feliz pra caramba conversar com vocês, eu tô muito tranquilo hoje, uma maravilha estar aqui com vocês. O meu todo verbal está dizendo coisas positivas. Eu tô feliz, tô tranquilo, tá. E o meu não verbal tá dizendo o quê? Fechamento, ombro tensionado, tudo fechado, o oposto do que eu tô falando. Ah, só por aí então eu posso colocar como mentira? Não. Quando você pega o todo não verbal e compara com a mensagem verbal, você precisa fazer uma nova comparação. Comparar tudo isso que aconteceu, o verbal e o não verbal, com o contexto da situação, com as informações que fazem ali parte do macro e do microsistema daquela situação. Então imagine que eu vou lá, falo isso aqui, eu tô tranquilo, tô calmo, vai ser uma boa conversa, e você me vê assim, só que aí você olha o contexto e vê que eu tô debaixo do ar-condicionado. Eu estou com frio apenas. Todos esses sinais aqui caem por terra. Você já entendeu que eu não estou dissimulando, eu não estou mentindo. De forma resumida, é assim que se detecta a mentira. Muitas pesquisas são feitas nesse intuito, Falando nessa terceira categoria, que é a análise de linguagem corporal ou uma análise não verbal buscando indicadores, são feitas muitas pesquisas para poder se afirmar alguma coisa, Para poder falar, olha, aqui a gente tem potenciais indicadores, por exemplo, vide o protocolo SCANS, o Scientific Content Analysis. E resumindo, quando a gente visa observar a mentira, tentar descobrir o comportamento mais honesto, qual seria a principal forma dessas três? A minha recomendação pessoal, tentar aplicar as três. Por meio de um processo de entrevista, tentar obter alguma confissão ou partes de uma confissão. Em paralelo, buscar por evidências contraditórias, aplicando aí os índices, Open Source Intelligence, buscando por informações, evidências, indo até um local, fazendo uma perícia, por exemplo, num caso de homicídio por meio de arma de fogo, fazendo uma perícia balística da situação e também submeter aquela pessoa a uma entrevista, a um processo forense que será analisado póstumamente por um especialista, um perito, enfim, uma análise não verbal. Essas três devem dar pra gente uma margem, uma chance muito grande para analisar mentira de forma melhor. No seu dia a dia, você que está querendo descobrir como é que faz isso melhor, O que eu faço? Tente aplicar as três coisas da mesma forma. Tô conversando com uma pessoa aqui, tente obter verbalmente uma confissão de onde ela quer chegar, quais são as suas intenções, mas o que você valoriza, mas onde você quer chegar com isso. Em paralelo, pesquisa essa pessoa na internet, vê as redes sociais dela, vê se ela já publicou alguma coisa em algum site, algum artigo, para tentar entender quais são as informações que ela possui. E você pode também, além de tudo isso, analisar a linguagem corporal dela. Essas são minhas 3 dicas para como detectar mentiras de uma forma melhor, tá certo? Meu nome é Vitor Santos, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!